Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão. Eu sou José Fernando Vilela e hoje aqui no podcast do Portal Expressão Brasiliense vamos receber a odontóloga especialista em harmonização facial, laser terapia e odontologia oncológica, doutora Mariana Gontijo. Mas antes de passar aqui a nossa convidada, quero agradecer a você pela sua audiência aqui na TV Expressão, aqui no YouTube. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, faz um comentário, o que você está achando aqui da nossa entrevista, tá? Dá um joinha lá na entrevista, beleza? Tem também as nossas redes sociais, @Café Expressão, @Expressão Brasiliense. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, tá? E o nosso portal, expressãobrasiliense.com. Digita lá no Google, ó, Expressão Brasiliense, que você vai encontrar a gente lá no topo e vai se conectar com a notícia aqui conosco. E vamos aqui, a nossa convidada é natural de Brasília, é formada em odontologia pela Universidade Católica de Brasília, possui especialização em odontologia oncológica, eita, quase que não sai, e é especialista em harmonização orofacial e laser terapia. Mariana Gontijo também possui experiência em atendimento odontológico hospitalar, em especial de pacientes críticos, e em estomatologia. Ela é especialista em diagnóstico de doenças da boca. Com todo esse vasto conhecimento, Mariana hoje também dá mentoria para outros profissionais da área odontológica. E hoje temos a honra de recebê-la aqui no Café Expressão. Boa noite, doutora Mariana. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Doutora, já vamos logo começar com polêmica. Hoje a gente vê aí nas redes sociais muita gente, em especial os famosos, aderindo à harmonização facial. A pergunta que muita gente se faz: a harmonização facial, ela hoje substitui a cirurgia plástica ou tem diferença entre elas? Então, substituir não. Mas a gente consegue evitar que alguns procedimentos que venham a ter que ser feitos sejam, às vezes, não feitos. Então, a gente vai prevenir o envelhecimento, prevenir a queda da face. Então, hoje eu acredito que pode substituir em pessoas que já estão atuando na prevenção, né? Entendi. Mas realmente existem casos que pacientes chegam no consultório que eles já estão com uma flacidez muito grande, ou às vezes queda de pálpebra, então aí a gente não consegue resolver muitas das vezes. Então aí a gente tem que mandar para o cirurgião plástico. Mas eu acredito que o rumo que está sendo tomado, a tecnologia que está vindo para a gente evite várias cirurgias. Então, igual você falou aí, em alguns casos se faz necessária a intervenção da cirurgia plástica. Sim, com certeza. Porque assim não tem como a gente atuar. Às vezes o paciente ele tem, por exemplo, pessoas acima de 60, 65 anos têm uma flacidez mais acentuada, mesmo fazendo bioestimulação de colágeno, outros tratamentos, assim, a gente não consegue... Tem uma evolução. Não consegue ter um resultado que a pessoa espera, vamos Entendi, dizer assim. entendi. Mas se essa pessoa hoje, que tem 30, 40 anos, começar a se cuidar, provavelmente, assim, as chances são muito maiores de futuramente ela não precisar de nenhum tipo de cirurgia plástica. Entendi. E o que é bom que a pessoa tenha conhecimento antes dela se submeter a uma harmonização facial, por exemplo? O que eu falo é assim, o paciente ele tem que saber o que ele quer, porque eu acho que é uma coisa que ela mesmo que seja minimamente invasiva, é um procedimento que vai mudar algumas coisas. Óbvio que bem feito vai mudar para melhor, mas o paciente tem que saber o que ele quer, procurar um bom profissional que faça o que ele realmente precisa. Porque às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Então o que a gente vê hoje acontecendo é isso. Pessoas indo atrás, confiando em especialistas e entregam resultados que não são bons. E essa questão do que ele precisa, tem que fazer essa análise antes? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa igual você está falando aí, não precisa. Exatamente. Tem gente que chega com uma queixa, achando que essa queixa vai ser tratada de uma forma, mas a gente explica, fala, não é assim que tem que ser. Então, assim, eu acho muito importante ter essa conversa, não ficar vendo muito Google, YouTube, porque cada caso é um caso. Então, às vezes, o que vai ser o tratamento para você não vai ser para o seu amigo. E às vezes a queixa dele é a mesma, só que o problema não é o mesmo. Mas Entendi. Na sua cabeça você acha que é. E aí vai não muito dá certo. da identificação do profissional para o que Exatamente. realmente a pessoa precisa. Sim, exatamente. Agora sim, se fizer o procedimento de harmonização facial,
E se arrepender, tem como reverter? Tem como reverter. Assim, estou dizendo da parte do, por exemplo, o ácido hialurônico. A gente faz os preenchimentos de face. Eu, como dentista, eu só posso fazer preenchimentos faciais. Então, todos os preenchimentos que eu faço... É o Botox isso, não? Botox é outra coisa. É outra coisa. O Botox também é reversível, só que ele é reversível, não é... Como eu digo... É com o tempo. Tanto que quando a gente faz o Botox, com o tempo você tem que fazer de novo. Porque ele o corpo já elimina. E o ácido hialurônico também. Só que o ácido demora mais para ser eliminado. Mas se, caso, vamos supor, fiz o lábio de alguém ou outra região do rosto, a gente consegue reverter. Então, ele é reversível, o material. Entendi. O material que é feito de ácido hialurônico mesmo. Que a gente sabe que seja ácido, né? Não seja outro componente que tem por aí vários. Agora você falou aí uma questão seguinte. Não sei se é mito, o que é. Que as pessoas às vezes fazem o mesmo procedimento por várias vezes. E aí, com o tempo, a gente vê que o efeito desse procedimento, ele vai se perdendo. Aí você falou aí que elimina, o corpo elimina. Como é que é isso? Você faz o procedimento várias vezes e ele perde o efeito? Não, o que acontece? Que eu vou explicar da questão dos preenchedores, em geral, tá? Que é o que se tem mais dúvida. O ácido hialurônico, esse componente a gente já tem no nosso corpo. Então, a gente produz também a enzima que degrada ele. Então, essa enzima, o nosso corpo produz ela já. Só que a gente degrada com o nosso corpo de uma forma bem devagar. Então, é por isso que o ácido ele não dura para sempre. E nem é para durar. Até porque se durasse para sempre, a nossa pele fica diferente quando a gente envelhece. A nossa estrutura óssea, a gente perde osso. Então, não vejo sentido em ter um produto que fique para sempre. Então, a gente vai perdendo com o tempo. É isso que acontece. Então, essa enzima, ela reverte o ácido, e aí, só que em quantidade muito pequena. Agora, quando a gente tem que fazer a remoção, fiz hoje, quero remover amanhã. E a gente coloca a mesma enzima, só que numa quantidade alta, para que ela degrade aquele material de uma forma bem mais rápida, por exemplo. Agora, a harmonização, ela pode ser feita em qualquer tipo de pele? Pode ser feito em qualquer tipo de pele. Agora, você tem que fazer uma anamnese correta do tipo de paciente. Então, assim, se você avalia um paciente, ele tem uma flacidez acentuada, uma flacidez, assim, que é caso de cirurgia plástica, aí eu já não vejo muito sentido você tentar preencher demais esse paciente, porque a pele, ela não está pronta para receber esse material. A pele, ela tem que estar tratada para receber o ácido hialurônico que vai preencher. Agora, é mito que a pessoa que é da cor negra não pode fazer? Como é que é isso? Ou Não. pode? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Assim, questão de estrutural... A pessoa fala, não, só quem tem pele branca que faz. Não, pode fazer sim. Mas é claro que não estou falando. Mas isso tanto serve para peles negras ou claras. A gente tem que conhecer o nosso paciente. Se for um paciente imunossuprimido, aí a gente já não pode fazer algumas coisas. Aí você já tem que ter um contato com a equipe médica do paciente. Então, já é diferente. Mas não por conta de cor, assim. E para se submeter a uma harmonização facial, por exemplo, tem restrição de idade? Não, assim, a gente indica que é melhor fazer assim, acima dos 16 anos. Claro, com autorização dos pais, mas não tem. Porque a harmonização, na verdade, ela é um conjunto de tratamentos. Não quer dizer que eu vou fazer uma harmonização, não quer dizer que eu vá fazer necessariamente, por exemplo, botox, preenchimento e laser. Não, uma harmonização é você transformar algo no seu melhor estado. Então, você vai... no caso que você está falando aí, a harmonização ela é um conjunto de procedimentos? É um conjunto de procedimentos, não é um procedimento só. Específico? Não, você vai harmonizar. Então, você vai adequar o rosto daquela pessoa, você vai melhorar características nessa pessoa. Então, é o conjunto. Por exemplo, a pessoa não está satisfeita com a olheira e vamos supor que a cor do cabelo dela que combine é escura. Então, se você pinta o cabelo dessa pessoa, arruma a olheira dela, você já harmonizou. Então, não... é uma coisa que complementa a outra. Interessante. Agora, é mito ou verdade que é possível ver os resultados assim que termina o procedimento? Depende. Se for questão de ácido, que são os preenchedores, a gente consegue ver o resultado imediato. Mas é óbvio que no dia que a gente faz, a gente tem um edema, tem uma inflamação local. Então, assim, no dia mesmo, a gente vê a pessoa, ela fica um pouco inchada. Enfim, tem pessoas que acham super tranquilo.
Mas a gente já consegue ver. Agora, a questão do Botox, não. Botox é outra coisa. É o quê? A toxina botulínica, ela vai atuar nos músculos, assim, o caso que a gente mais faz são os músculos da face, da expressão facial. Então, vai atuar nesse músculo, então vai levar uma mensagem para o sistema nervoso central para bloquear o movimento desse músculo. Por isso que a gente fica travado. O Botox é diferente. Mas o Botox, ele começa a fazer efeito pelo 5º, 7º dia, depende muito da marca da toxina. Então, a gente vê o resultado final com 15 dias só. Mas são procedimentos que a gente consegue ver o resultado, eu acho, rápido. Agora, o Botox... Qual é a diferença do Botox pro ácido aí, por exemplo? O Botox, exatamente, ele é uma toxina. Então, a gente vai aplicar na região muscular, né? Para essa parte de estética, a gente atua na região muscular. E o ácido a gente vai preencher. Então, para que ele serve? Ele serve para regiões que precisam de volume. Por exemplo, a paciente chega, tô com queda de face. Por que ela tá com queda? Porque ela tá sem sustentação do rosto. Então, o ácido vai sustentar, ele vai, como se ele fosse imitar a estrutura óssea ou a região que tenha gordura. Porque quando a gente envelhece, a gente perde gordura no rosto. Perde gordura e perde estrutura óssea. Então, o ácido, ele vai substituir essas estruturas. Então, é por isso que eu falo, não é só o ácido. Se a pessoa tiver alguma flacidez, por exemplo, a gente vai precisar de fazer um trabalho com o ácido mais bioestimulação de colágeno para deixar essa pele mais firme. Ou ultraforma, enfim, existem vários tipos de tratamento. E o Botox? E o Botox, justamente. O Botox, eu digo que é o meu tratamento queridinho, porque... Por quê? É muito bom o Botox, porque como a gente evita essa musculatura de mexer... Então, a gente evita mexer na pele. Então, pensa que o meu tá até um pouquinho vencido. Mas... Mas a gente O que preenche ruga? É Botox ou ácido? Rugas? É. Botox. Mas aí ele não vai preencher. Ele vai... quando eu faço esse movimento de levantar a sobrancelha, por exemplo, é o meu músculo que tá fazendo esse movimento. Certo. Quando eu aplico o Botox nesse músculo, ele vai enviar essa mensagem para os neurotransmissores, vai para o sistema nervoso central, para parar esse movimento. Então, você concorda comigo que quando eu levanto, eu não mexo, a pele vai ficar paradinha. Então, a pele, quando ela tá com Botox, ela vai se manter lisa. Quando eu mexo muito, você pode ver pacientes também que usam óculos e estão sem óculos e ficam muito assim, tem esse vinco dessa linha bem vincado, porque usa muita musculatura. E aí, pensa, a musculatura tá aqui e a pele tá na frente. Então, a musculatura mexe, a pele também. E aí, a pele marca. E aí, esse Botox, ele vai diluindo? Como é que coloca? A gente coloca... São vários pontinhos. Certo. Então, a gente faz a marcação. Que você falou que o corpo vai eliminando. O Botox é isso? Vai, porque aí o que acontece? Como você bloqueou o movimento daquela região, o seu corpo vai entender, meu Deus, tá errado, aquilo ali tem que mexer. Entendi. Aí vai mandando. Não, tem que mexer, tem que mexer, tem que mexer. É por isso que sai, infelizmente. Por isso que falam que tem um certo tempo pro Botox. Tem. Assim, o pico do Botox é com 30 dias. Mas em algumas pessoas, depende muito do seu estilo de vida... de como você é expressivo quando você fala, isso depende. Então, se você tem muita mania de ter muita expressão, então seu Botox vai durar menos também. Tem isso, né? Então, aí depende. Mas o ideal é se fazer de 4 a 6 meses. Botox? Botox. Então, num ano, dependendo da pessoa, ele tem que fazer uns 3 procedimentos aí de Botox. 3 ao ano, sim. Eita! Vamos dar uma pausa e a gente volta já, tá bom? Volto já aqui no Café Expressão, que hoje recebe a dentista Mariana Gontijo. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão. Acabei esquecendo. Todo dia agora, de segunda a sexta, das 11 da manhã, 1 da tarde, tô lá na Rádio Viva FM 101.3, trazendo os principais destaques do dia.
Se não tiver como ver aí no radinho aí do carro ou em casa no trabalho, baixa o aplicativo Viva FM DF, já disponível para iOS e Android. Voltando aqui com a doutora Mariana, agora a pessoa fez lá um procedimento, deu tudo errado. Aí ela chega para você, doutora, eu fiz ali um procedimento num outro profissional e eu estou querendo reverter. É possível fazer isso? Você tem que fazer uma análise do que foi feito? Como é que é isso? Exatamente. O primeiro precisa saber o que foi feito. Porque hoje a gente está vendo muitas pessoas, o que está sendo noticiado, são pessoas que fizeram PMMA, que é um material que ele é permanente. Ele não sai porque ele se acopla aos tecidos em volta. Então, é muito difícil de remover. Mas tem jeito? Tem. Dependendo, se ele não está atingindo uma estrutura muito importante, às vezes os cirurgiões conseguem, mas aí tem que abrir a região e tirar tecido. Aí já vai ter que ser Aí já vai gerar uma cicatriz no paciente. Aí já é cirurgia plástica, no caso. Aí já é cirurgia plástica. Então, eu preciso muito saber o que foi colocado nesse paciente. Eu preciso saber o histórico, eu preciso entender. Às vezes o paciente fala, tem quanto tempo que você fez? 2 anos. Opa, tá errado. Se ainda tá duro, tá rígido, 2 anos para um ácido hialurônico já não é normal. Então, a gente passa alguns exames de imagem que a gente consegue detectar qual é o tipo de material que tem lá. E muitas vezes, se for, dependendo da região, não vai reverter. Vai amenizar. A gente consegue melhorar com coisas não muito invasivas. Porque dependendo do material que foi colocado ali, se você mexe perto dele, ele pode causar um processo inflamatório ali. Então, pode desencadear um processo que você não quer. Pode até piorar, então, no caso. Pode. Aí pode dar algum tipo de infecção, você precisa tomar antibiótico, enfim. Então, tem que saber. Agora, se a pessoa fez, eu fiz tem 15 dias, né? E, assim, como paciente, o que eu gosto de explicar o que está sendo colocado nele. Porque o paciente, ele não vai saber, alguns não sabem a marca do que está sendo usado, isso aí também, para mim, não é tão relevante. Mas ele precisa saber qual é o componente. É ácido hialurônico? É bioestimulador? É botox? A gente tem que saber o que é. E é importante o paciente também ter acesso ao prontuário dele. Então, ele fez com outra pessoa, ele veio para mim, ele tem o direito de pedir... O prontuário. O prontuário, sim, é importante. E saber quais foram os materiais utilizados. Isso, exatamente. E quando o paciente vem com essa queixa, a minha primeira opção para ele seria voltar no mesmo profissional. Porque o profissional que fez, ele tem que reverter, né? Porque para fazer a remoção, se eu recebo um paciente de fora, para fazer a remoção, isso é cobrado. Não, entendeu? Uhum. Então, se ele fez com um outro profissional e deu errado, o outro profissional que tem que resolver. Agora você falou uma coisa aí. Se ele não tiver o prontuário, não souber o que foi, como é que você vai saber? Aí é um problema. Daí eu vou começar a fazer um rastreamento, de acordo com o que o paciente vai me falando. Te relatando. Mais ou menos assim. Aí eu faço exame clínico, eu faço a palpação para ver o que está ali. Uhum. Tento entender também o que foi explicado para ele, o que o profissional explicou que estava sendo feito. Uhum. E também, de acordo com o resultado, a gente tem uma noção de... Exame de imagem dá para saber? Não. A gente consegue fazer com ultrassom, né? A gente consegue ver. Então, o PMMA ele é mais denso, então dependendo da região. Mas quem tem PMMA, geralmente, sabe, porque já tem muito tempo. Porque quando você coloca, a pessoa fica super satisfeita, porque fica num lugar legal, não dá muito problema. Agora, depois que passa 2, 3, 4 anos, aí começa a dar problema. E os efeitos da harmonização, ela pode durar quanto tempo aí? Geralmente, quando a gente faz um full face, que é uma harmonização que a gente diz que são várias regiões da face, com ácido hialurônico, geralmente, de bula, o material me dá de 12 a 18 meses. Só que a gente sabe que dura mais. Só que é igual eu explico para os meus pacientes. Não é assim, deu 18 meses, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e já vai ter tudo sumido. Não é assim. Depende muito da degradação do seu corpo. Cada corpo reage de uma forma. E quando a gente vai fazer o retoque, exemplo, usei 20 ml num full face. Uhum. Quando a gente vai fazer o retoque, muitas das vezes a gente faz um retoque com 10. Não tem que fazer tudo de novo. Eita. Então, em média, de 12... 18 meses. 18 meses. Tem gente que faz...
Exemplo, rinomodelação, que a gente faz o nariz. Tem gente que faz com 2 anos, volta. Depende do que você quer. E quais são os procedimentos que faz na harmonização? É esse rinomodelação, que é o nariz? Sim, a gente consegue preencher praticamente a região inteira do rosto. Então, a gente consegue fazer região temporal, olheira, estruturação aqui de malar. O bigode chinês é uma região que eu não gosto muito de preencher. Eu gosto mais de dar essa sustentação superior, média da face. A gente consegue fazer o contorno do rosto completo, queixo, lábio, nariz, tudo. Malar. Tem gente que não gosta dessa parte? Quando faz, gosta. Mas antes fica, meu Deus, não, vai me deixar bochechuda, porque é mais essa região aqui, né? Ninguém quer ficar bochechudo. Mas a gente explica o que a gente Tira? Não. Faz? Preenche. A gente sustenta. Porque a queda da face, quando a gente começa a marcar essa região aqui, na maioria dos casos, é porque a região de cima não está bem estruturada. Então, a pele cai. Aqui eu gosto de falar que é uma região que a gente faz ancoragem. Então, é a primeira região que eu preencho, nem é o bigode chinês em si. Porque a gente sempre faz essa reestruturação de cima para baixo. Ah, sempre? Sim, de cima para baixo, sempre. E o que é laser terapia? Que eu tô doido para saber o que é isso. Laser terapia, então, a gente tem uma gama de procedimentos com o laser. O laser que eu uso no consultório, na maioria das vezes, é o laser de baixa potência. Então, a gente pode usar a laser terapia como um tratamento adjuvante, complementar aos outros procedimentos. Entendi. Então, a gente pode usar o laser de baixa potência na cicatrização. Então, acelera o crescimento celular ali no local, enfim. Ajuda muito nesse processo de cicatrização de feridas. Também, antes, quando eu fazia siso, procedimentos cirúrgicos, a gente usava também para acelerar o processo de cicatrização. A gente consegue fazer, junto com o azul de metileno, que é um líquidozinho lá que a gente coloca, a gente consegue fazer desinfecção também de regiões que estão inflamadas ou com alguma infecção local. É muito legal. E, enfim, a gente usa para várias coisas o laser. Várias coisas. Várias coisas. E quais são os cuidados que a pessoa deve ter para poder se submeter a uma laser terapia, por exemplo? O laser, como ele não é invasivo, muitas vezes a gente usa ele mais para tratamentos, entendeu? Então, a pessoa não tem que se preparar, porque ela já chega Mas lá... não corre um risco de fazer algum procedimento equivocado? Não, o laser de baixa potência, assim, não tem muito. Ele vai atuar ali no local. Lógico que você não vai ficar fazendo em regiões que não precisam. Mas, assim, risco nós temos de outros equipamentos. Por exemplo, o laser Lavian, que é um laser que agora está bem em alta, né? Ele atinge a camada mais superficial da pele. Então, ele ajuda em poros, manchas. Você tem que saber... Porque o laser parece que é invisível, né? A pessoa ali fica vendo... não é visível. Assim. É essa sensação, sim. Só que aí o que acontece? Por exemplo, do laser Lavian, a gente tem que tomar todo o cuidado de saber o fototipo de pele da pessoa, saber se ela está usando ácido. Isso tudo interfere no caso, entendeu? Então, tem que tomar todo um cuidado. Não é só pegar o laser e ir lá e fazer. Agora, a laser terapia ajuda no rejuvenescimento? O laser de baixa potência, que seria esse que... porque, assim, são vários lasers, né? O de baixa potência, que é esse que a gente usa, assim. Eu usava mais na parte hospitalar. Mas, assim, no consultório a gente consegue usar também. Mas ele promove um crescimento celular. Mas, assim, não é uma coisa, vou fazer laser para promover o rejuvenescimento. Eu não usaria para isso. O Lavian, que é o outro tipo de laser... Ele ajuda, sim, no envelhecimento, porque você está atuando na pele. Rejuvenescimento, no caso. Rejuvenescimento. Porque ele está atuando diretamente na pele. Então, ele melhora a qualidade da pele, ajuda nas linhas finas, então... Mas, assim, é tudo um combinado. A gente vê as coisas na internet e acha que é tudo muito bonito. Só fazer uma sessão de laser, no outro dia você está maravilhosa. Não é assim. Não adianta eu fazer um tratamento no paciente bem feito e ele não beber água. E ele não ter uma alimentação boa. Tem isso também? Envolve? Tem isso também, sim, envolve. Um paciente fumante, por exemplo, é um paciente difícil. O manejo desse paciente é difícil. Porque a pele dele não vai ter uma qualidade boa, o corpo dele vai ser diferente. Então, isso depende. Por isso que Se ele sair de lá e acender um cigarro, ele prejudica o procedimento. Porque ele vai envelhecer mais rápido. Todas as células dele vão ser diferentes, né? Ele vai prejudicar. Por exemplo, o paciente que fuma...
Ele vai fazer muito esse movimento do cigarro, né? Então, o paciente, você pode ver, o paciente que fuma e tá mais velho, ele vai ter esse código de barras acentuado, porque ele usa muito essa musculatura. Código de barra? É, código de barras. É aqueles tracinhos, assim. Entendi. Aí, então, esse paciente que fuma vai ficar com esse código de barras mais acentuado. Por quê? Porque, que nem eu te falei, o músculo e a pele. Se ele tá usando muito essa musculatura, a pele que tá recobrindo vai sofrer o movimento e vai marcar. Então, já é outro paciente difícil. É um paciente que a gente tem que ter um manejo diferente. Então, tudo envolve. Se o paciente está tendo, assim, fiz um full face nele, a pele dele ficou ótima, mas é uma paciente que está com algum problema de endócrino, exemplo. Aí deu algum tipo de acne no rosto dele. Então, são pequenos ajustes. Então, a harmonização que a gente atua, ela tem que ter um complemento também. Não adianta você pegar, gastar seu dinheiro, fazer procedimento e não se cuidar. Isso aí serve para todas as áreas. Não tem como. Não tem como. Agora, Mariana, realizar várias sessões de laser terapia, ela envelhece a pele? A gente vê muito o pessoal falando isso nas redes sociais. É até bom que o pessoal fique sabendo. É verdade? É um mito isso? Como é que é isso? Então, depende muito da luz que está sendo utilizada. Por exemplo, hoje a gente também tem bronzeamento artificial, exemplo, né? Um tipo de luz, não é? Que está sendo gerada ali para você bronzear. Esse tipo de luz de máquina gera um envelhecimento da pele. Então, aí já é outra coisa. É porque são muitos equipamentos. O que eu falo é que você tem que ter uma conversa com o profissional para entender o planejamento dele de acordo com o seu tipo de pele, com a sua idade, enfim, com o seu estilo de vida, que isso aí também conta. Então, por exemplo, um paciente que toma muito sol e usa muito ácido no rosto, porque ele viu, não foi nem por indicação, às vezes ele usa um ácido lá que ele viu e quis comprar. Então, você tem que explicar que ele vai ter que parar com esse ácido para você usar o tipo de luz tal. Então, isso acontece muito quando a gente usa o Lavian. Então, é muito complexo isso. Então, eu acho assim que a melhor forma é você fazer uma consulta e o profissional te explicar de todo passo a passo qual a luz que vai ser utilizada. E você saber o que você tem que fazer pós-procedimento. Pós e pré. E pré também. Pré também? E pré também. Quem usa ácido, por exemplo, a gente pede para não usar mais o ácido. Ficar pelo menos 15 dias sem usar o ácido. Antes de fazer? Antes de fazer, porque aí a pele fica muito sensível, né? E a gente não sabe qual é... Às vezes o paciente fala que usa o ácido, não sabe dizer o nome do ácido, não sabe a composição. Aí, às vezes, você causa alguma queimadura, não sei. E, às vezes, não foi porque você quis, é porque o paciente estava usando, não falou. Então, esse aí tem que ser bem conversado e bem amarrado. Por isso que é muito importante fazer uma consulta inicial. Que o paciente seja sincero. Sincero. Sim, porque depois quem vai se prejudicar é ele, né? Então ele tem que ser sincero. Se ele esconder que fez um ácido... Exatamente. Por exemplo, tem que fazer o pré ali de 15 dias antes, eu não posso usar nem nada. Ele só deixou de usar 5 dias antes. Isso. Ele está sujeito a ter alguma coisa ali no procedimento que vá ficar manchado? Então, isso aí depende do que ele está usando. Mas aí a gente não pode usar uma coisa... o ácido, ele vai agir também nessa camada mais superficial da pele. E o Lavian também. Então, você pega, vamos supor, uma pele que ela já está com bastante ácido, uma pele que está descamando, que fez um procedimento mais invasivo e já coloca ali um laser em cima, uma luz que vai causar... Pode ser que ela cause uma mancha, uma queimadura, sim. Mas aí depende muito. Por isso que a gente não pode falar, tem pacientes que me mandam no direct, perguntando, mas não dá para você responder. Não é porque eu estou enrolando, é porque não dá para saber o que você tem que saber o que você está fazendo. E presencialmente? E presencialmente, também questão de proteção solar, também tem que usar protetor. Então, às vezes você faz o laser hoje, amanhã eu peço passar o protetor direto, não ficar sem. Aí o paciente não faz. Tem toda essa questão também. Então, acho que tudo tem que ser muito bem explicado. Entendi. Vamos dar mais uma pausa e a gente volta já, tá bom? Pessoal, voltamos já aqui com Café Expressão, que hoje recebe a dentista, odontóloga, especialista em harmonização facial, laser terapia, Mariana Gontijo.
Muito bem, estamos de volta aqui com Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a dentista doutora Mariana Gontijo. Agora, doutora, me diga aqui, nas redes sociais a gente vê muitos profissionais oferecendo fazer procedimentos assim estéticos milagrosos. Quais são os cuidados que os pacientes devem ter para não cair no golpe desses falsos profissionais? Que a gente está vendo muito isso agora, né? Tem. Infelizmente, tem muitos profissionais que estão atuando sem ter o mínimo de conhecimento, né? E, assim, não tem muito o que eu falar em questão de internet, porque às vezes você vai atrás de um profissional, ele tem às vezes 100 mil seguidores, o que eu digo de dica. Não vá pela quantidade de seguidores, isso não quer dizer nada. Então, assim, eu gosto muito de pacientes, eu recebo muito paciente por indicação de outros pacientes que já fizeram. Mas, assim, não é porque tem que fazer comigo, mas se você tem uma pessoa que fez com um profissional, que teve um bom resultado, eu acho, assim, que tem que seguir. Mas desconfiem também de procedimentos muito, muito baratos, porque realmente... É caro, né? É caro. O produto é caro. O custo que a gente tem é caro. Os cursos que a gente faz são muito caros. O investimento que a gente faz é alto. Então, não tem como a gente cobrar um valor muito abaixo do mercado. A gente vê aí muitas promoções, mas, assim... Também não quer dizer que é porque é mais barato que é ruim. Mas eu acho que, assim, tem que tomar um cuidado. Se você viu algum anúncio... Porque tem muito, né? Nas redes sociais, a gente vê muito anúncio de promoção. Então, tudo bem, é uma promoção, mas tenta ver alguém que já fez com essa pessoa. Se você não consegue ver em que essa pessoa é formada. Enfim, vai atrás. Você já fica suspeito, né? Quando a pessoa esconde a informação, né? Sim. Agora, sim, esqueci de perguntar uma coisa. A laser terapia, ela pode ser realizada por qualquer tipo de pele ou tem alguma restrição? Laser terapia de baixa potência, que é o laser vermelho e infravermelho, que é o que a gente usa, então, mais na parte hospitalar e oncológica, não tem muito isso. A gente já viu alguns casos de provocar manchamento com azul de metileno, mas assim, não é uma coisa que você fique muito preocupado. Agora, o Lavian, que atua, existem protocolos para pessoas com melasma, por exemplo. Então, você tem que saber o tipo de melasma que você tem, se é um melasma controlado, quanto tempo você tem esse melasma. Então, você tem que tomar um cuidado. Mas existem protocolos específicos para esse tipo de pele. Então, é tudo na conversa, como eu falo. Tem que fazer a consulta para você entender saber, melhor. Para direcionar melhor. E a experiência de passar o teu conhecimento para outros, que você agora está dando mentoria também para outros profissionais. Sim. Como é que é essa experiência aí? Então, é muito bom. Na minha primeira mentoria eu fiquei nervosíssima, igual estou aqui. Mas eu acho bom, porque hoje, que eu vejo, eu fiz vários cursos, né, na minha área, e a minha mentoria, ela é individual, por enquanto. Mas mais pra frente, eu quero fazer assim, no máximo 4 alunos. Porque eu acho que uma mentoria, você tá dando o seu conhecimento e tudo que você já passou pro aluno. E eu acho isso muito bom, porque os meus erros, eu vou passar para que essa pessoa não cometa os mesmos erros. Então, Entendi. eu gosto de fazer uma mentoria bem completa. Eu, inclusive, falo de questão de captação de paciente. Então, toda essa parte que é importante. Você procura saber também a forma que esse aluno trabalha, para você também corrigir ele? Como Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, eu sou cirurgiã dentista. Eu posso fazer anestesia intraoral. Uma pessoa que não seja cirurgião dentista, as anestesias são diferentes. São extraorais ou botões anestésicos. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de saber ensinar corretamente, ensinar essa parte da anatomia, de intercorrências, que é isso que hoje as pessoas têm muito medo, que eu vejo que meus alunos têm medo. Essa questão de anatômica, de necrose, de dar as coisas erradas. Mas, assim, o que eu falo, você sabendo resolver e você acompanhando o paciente nos primeiros dias, isso não vai acontecer, porque você já vai reverter no tempo certo. Aí não tem problema. Então, eu procuro passar o máximo, assim, para eles. E o que você vê que dá errado, assim, em alguns procedimentos, assim? Não o seu, mas de um modo geral. Como você falou, a pessoa fica com medo de ter necrose. Eu acho assim, pelo que eu vejo, que eu recebo, tem muita questão de biossegurança mesmo, de questão de higiene mínima,
de você estar com a luva, pegar o celular, tira uma foto com a mesma luva, aí bota o celular de volta, aí pega Volta a fazer pra- aí pega aqui a cânula, fura e tá com sangue. Isso acontece muito. Inclusive, pacientes me falam, no profissional que eu fui, ele não trocou a luva e tal. Você pensa que o paciente não vai reparar, mas ele tem que reparar, você tem que reparar isso sim. Porque é contaminado. Então, se você faz um furinho, nem que seja pequenininho, Uhum. Mínimo que seja. mínimo que seja, ali podem entrar várias bactérias. Então, o que eu vejo muita questão de biossegurança, então de infeccionar. Isso gera o quê? É infecção, né? Infecção, pode infeccionar o local. Aí tem que fazer antibiótico-terapia um tempo. E é coisa básica, entendeu? Básica. Trocar a luva e lavar a mão. Muita gente não faz. É básico. Não faz. Que eu recebo, né? Uhum. E intercorrência de você também não saber aplicar o material na camada adequada. Porque a gente faz a aplicação, a gente tem várias camadas no rosto, né? Uhum. Então, tem que saber a camada adequada para você não ocluir nenhuma artéria, por exemplo. Ocluir é quando você bota material demais, aí você para... Você fecha ali. Você fecha. É como se tivesse uma mangueira, você parou ela aqui. Aí o sangue não vai passar. Então, vai causar o início de uma necrose. Só que isso daí, até tudo bem. Se você tiver contato com o paciente, você vai saber identificar que está o início de necrose, você vai lá e reverte. Reverte como? Pega a enzima que quebra o ácido hialurônico, aplica no local e aí vai abrir o caminho para o sangue de volta. Só que isso daí tem que ser observado nas primeiras 12 horas. Então, tem que ter o acompanhamento. A forma de evitar é acompanhar. Então, o paciente saiu do seu consultório, você tem que pedir uma foto no final do dia, uma foto no segundo dia. Ou seja, você tem esse hábito, então, de quando termina um procedimento, no outro dia você quer ver foto, você quer saber o que está acontecendo. Tem paciente que some, não me manda, mas eu vou no WhatsApp e peço. Sim, tem que pedir. Porque, às vezes, a gente vai falar assim, vai ficar dolorido. Aí, a pessoa está sentindo uma dor, às vezes, muito aguda. E aí, ela falou, ela falou que ia ficar dolorido mesmo. E, às vezes, não. É o início de uma necrose, então a gente tem que acompanhar. E dá para ver por foto. Isso pode desencadear outras coisas? Pode, porque, por exemplo, se a gente pega um ramo de alguma artéria mais calibrosa, daquele ramo que ele vai ser ocluído, dali para outra região para cima, vai necrosar. Ixi. Entendeu? Então, aí você pode... E aí, de repente, abaixo. não reverte. Não, depende do tempo que teve. Entendi. Se for a tempo, você fala, não, volta aqui no consultório, vamos colocar a enzima, aí vai passar algumas medicações, e aí reverte. Agora, e a experiência com a odontologia oncológica? Como é que é isso aí? Você é especialista também em pacientes críticos nessa área. Sim. Como é que é isso? Eu amo, né? Eu adoro essa área. Eu fiz a residência, foram 2 anos. Depois eu ainda atuei na parte hospitalar. Uhum. Eu gosto muito, muito, muito. E eu vejo que é uma área que está crescendo agora, dessa parte da odonto, né, que eu falo. Porque, assim, antigamente a gente não se ouvia tanto falar. Quando eu fiz a minha graduação, por exemplo, a odontologia hospitalar, porque a oncologia está dentro da hospitalar, né? Então, eu não ouvia tanto. Mas hoje a gente vê o quanto a odontologia na oncologia ajuda. Por exemplo, um paciente... A gente atua mais em pacientes de câncer de região de cabeça e pescoço. Então, esse tipo de paciente, ele vai ser submetido à radioterapia. Então, a radioterapia, ela vai agir no local do tumor, exemplo, tumor de língua, base de língua. Vai agir naquele local. Então, os tecidos que estão em volta daquele local também vão ser prejudicados. Entendi. Por conta da radiação e também por conta da medicação intravenosa, que é a quimioterapia ou as outras medicações que o paciente precisa tomar. Então, aí com a laser terapia, que é o laser de baixa potência, a gente consegue controlar, por exemplo, uma mucosite, que é a lesão das mucosas que estão em volta desse tumor do paciente. Então, ele está ali, o acompanhamento é feito diário, né? Junto com a radioterapia, então ele é diário. E a gente consegue controlar, então melhora a qualidade de vida dele. Então, às vezes evita de passar uma sonda, que ele não consegue se alimentar por conta das lesões em boca. Então, a gente evita bastante coisa. Então, quando o paciente tem o diagnóstico, ele tem que passar pela odontologia. E eu falo assim, independente do tipo de câncer que ele vai ter. Porque a quimioterapia, ela vai estar no seu corpo todo. Então, alguns quimioterápicos, exemplo de câncer de mama, por exemplo, dão mucosite, que é essa lesão que dá na boca. Então, não quer dizer que não está fazendo a radioterapia, não vai ter mucosite.
Então, a gente atua também. Aí, a gente faz um planejamento com a equipe médica. Tem tudo isso. Mas é uma área que eu gosto muito, muito mesmo. Câncer na boca, como é que é isso? Tem vários tipos ou ele decorre de outro tipo de câncer? Depende. Mas, assim, a maioria é o carcinoma espinocelular. Então, a maioria, quando tem câncer de boca mesmo, a gente vê mais em região de língua, por exemplo. É uma região base de língua, que é a parte de baixo da língua, né? Então, existem vários, assim. E aí, muitas das vezes, a pessoa começa com uma lesão pequena, uma lesãozinha que começa a incomodar, e aí acha que não é nada. Acha que é uma afta. Afta. Aí pergunta pro vizinho, aí passa Oncilon, que é o que a maioria passa. Passa o quê? Oncilon, é tipo uma areinha. Uhum. Aí passa Oncilon e fica deixando. Só que assim, se você vê que uma lesão tá 6 meses ali e ela não regrediu, vai no cirurgião dentista, que a gente é capacitado, assim, essa parte da estomatologia a gente pode fazer. Então, a gente pode fazer a biópsia dessa região, que é tirar um pedacinho da lesão, ou a lesão toda, depende do tamanho, enfim. E manda para o laboratório, para fazer o exame histopatológico, que a gente chama. E aí, a gente consegue diagnosticar. Lá no HUB, onde eu fiz a residência, a gente fez alguns diagnósticos mesmo, de pessoas que não sabiam que tinham. Aí, a gente tem que fazer o encaminhamento para esse paciente para o médico cabeça e pescoço. E aí, ele vai seguir em diante com o tratamento. Entendi. Não. Então, é muita coisa, hein? É. Projetos para o futuro, doutora? Diga aí, quais são? Bom, abri minha clínica agora. Falta pouco, eu espero. E aumentar, né? A clientela. E a clínica também, né? É? Colocar corporal, vários outros profissionais. Já tô achando ela pequena. É. Agora, você vai olhar para essa câmera e vai falar uma mensagem que você queira da sua área para seus pacientes. Fica à vontade. Bom, deixa eu pensar aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Não, primeiramente essa questão do cuidado, da escolha do profissional, que você tenha cuidado, que você procure saber. Se você tem algum tipo de dúvida, não tenha medo de expor sua dúvida, porque às vezes a gente acha que a nossa dúvida é boba. Enfim, vá, marque a consulta, tire todas as suas dúvidas. E uma dica que eu tenho para a vida, assim, você tem que se conectar com a pessoa. Então, se você vai fazer procedimento, uma cirurgia, qualquer coisa, conecte com o profissional que você está escolhendo. Você vê o estilo dele trabalhar. Então, se você se conecta, vai dar certo. Se você vê, não estou achando que é... Assim, por exemplo, eu trabalho com essa vibe mais natural. Então, eu não vou... Uma pessoa que... Ela vai se identificar comigo, entendeu? Então, assim, procure uma pessoa que você se identifique, que transmita segurança para você, para não cair em nenhum tipo de golpe, sei lá, de... Falso profissional. Falso profissional. Isso. E é isso. E questão da vida, de novo, nunca desista, corra atrás dos seus sonhos, não tenha medo e vai dar tudo certo. Tá certo. Instagram, redes sociais, Sim. quais? Instagram, divulgue aí. @doutora Mari Gontijo. E... tô com o Instagram só por Só enquanto. com o Instagram? Só. Então tá e lá bom. tem tudo, tem o WhatsApp, tem a bio. Tem? Tem. Acha onde você faz os procedimentos, tudo? Acha teu contato? Acha, tem um contato da clínica, tá tudo lá. Então tá bom. Doutora, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Obrigada, Sucesso eu que agradeço. na sua carreira, tudo de bom. E ó, visitem lá o Instagram dela, doutora Mari Gontijo. Ó, é isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um Café Expressão. Agradeço a você pela sua audiência e ó, de segunda a sexta eu tô lá no rádio, lá na Viva FM 101.3. Manda lá um WhatsApp lá pra gente, ó, 998629713. Participa lá com a gente, tá bom? Então, até a próxima edição do Café Expressão. Fiquem com Deus.